Essa é a vídeo-resolução da questão 4 do simulado 2 da UEMU 2020. Ah, a questão diz o seguinte: alguns resultados em matemática são surpreendentes à primeira vista. Um deles é que, dado um número inteiro n qualquer, sempre existe um n natural, tal que a soma 1 mais meio mais 1/3 mais 1 sobre n até 1 sobre n satisfaz que S é maior do que M. Por exemplo, temos que esta soma aqui é maior do que 10. A pergunta A, essa soma, primeiro, é chamada de soma harmônica quando ela tem infinitos termos. Essa série harmônica é chamada quando tem infinitos termos. E eu vou mostrar mais pra frente que é uma soma divergente. Série divergente, ou seja, eu somando infinitos termos eu obtenho infinito como resposta. Que eu não tenho como determinar o que é infinito exatamente. E então, essa é a resposta que a gente obtém. Mas, antes disso, eu tenho que mostrar, na pergunta A, que essa soma aqui, que é 1 sobre 1 vezes 2, mais 1 vezes 1 sobre 3 vezes 3, 1 sobre 2 vezes 3, mais 1 sobre 3 vezes 4, mais até 1 sobre n vezes n mais 1 é menor do que 1 para todo o n natural. Primeira coisa que eu vou fazer é abrir essa soma, multiplicar os termos, obtendo essa soma aqui. Agora, o que eu quero fazer é tentar reescrever essas frações de forma que eu consiga talvez cancelar alguns termos e avaliar melhor essa soma. Então, para isso a gente vai introduzir frações parciais. O que a gente vai ter? A gente vai ter que esta fração aqui vai ser igual a A sobre N mais B sobre N mais 1. Ok. Agora, fazendo mínimo múltiplo comum, multiplicando ambos os lados por N vezes N mais 1, a gente vai obter aqui 1 vai ser igual a AN mais BN mais A. Ok. Agora, fazendo fator comum com N, a gente vai obter que N vezes A mais B vai ser mais A vai ser igual a 1. Só que, uma questão, o A mais B vai ter que ser igual a 0. Porque no outro lado da equação não aparece o termo alguma constante vezes N. Porque é 0, ou seja, N é... o que está multiplicando o N, o coeficiente do N é 0. Então, A mais B vai ter que ser 0. E o A, que é o que sobrou nessa equação, vai ser igual a 1. Ou seja, eu posso determinar o B, que vai ser menos A, que é menos 1. Agora, voltando para a fração original, eu posso reescrever elas dessa forma, onde eu vou ter 1 sobre n mais 1 sobre n vezes n mais 1 vai ser igual a 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1, que é a nossa fração do termo geral, é o termo geral dessa série. Eu vou ter várias frações, por exemplo, essa fração meio, eu posso reescrever ela como sendo 1 menos 1 sobre 2, que é meio. A fração sexto, eu posso escrever ela como sendo 1 meio menos 1 sobre 3. E assim sucessivamente. Reescrevendo essa soma inteira, eu vou obter que essa soma vai ser igual a 1 menos 1 meio mais 1 meio menos 1/3. E assim sucessivamente, até 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1. Ok. O que dá para perceber é que a fração 1, que essa é a fração é a fração 2, essa é a 3, essa é a 4, essa é a sucessivamente até a n. O termo meio da fração 2 vai cancelar com o termo meio da fração 1. O termo 1/3 da fração 2 vai cancelar com 1/3 da fração 3. E assim sucessivamente. E todos esses termos vão cancelar, menos o 1 e o último termo. Ou seja, a soma geral dessa soma vai ser igual a 1, o termo geral da soma vai ser igual a 1 menos 1 sobre n mais 1. Multiplicando MMC, a gente vai obter que vai ser igual a n mais 1 menos 1 sobre n mais 2. E menos 1 com mais 1 é 0. Então, a gente vai obter que vai ser n sobre n mais 1. Ok, agora quando a gente avalia o limite quando n tende a infinito, a gente vai ver que essa soma, que vai ser n sobre n mais 1, vai ser menor do que 1. Ela vai tender a 1, mas ela nunca vai ser igual a 1. Porque, por exemplo, infinito dividido por infinito mais 1, ele vai ser um pouquinho
pouquinho a menos que 1. No caso, por exemplo, um número muito alto dividido por um número muito alto mais 1 vai ser um pouquinho a menos que 1. Ele não vai ser 1, não tem como dividir infinito aí, mas deu pra entender que nunca vai chegar a 1. E essa soma com os comportamentos de cancelamento desse estilo são chamadas de soma telescópicas. Agora, antes de ir para a questão B, a gente vai voltar para a nossa soma harmônica, série harmônica. E uma prova de que é uma série divergente, ela envolve um teste de comparação. E o que acontece nesse processo? A gente vai comparar essa série com uma série que a gente sabe o resultado. E a gente vai ver se é maior, menor ou igual a essa série. Menor, no caso, que é esse daqui. Então, o que a gente vai obter? A gente vai comparar com uma série menor do que essa, que vai ser a seguinte. Essa série que a gente vai comparar vai ser 1 mais 1 meio, 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 infinitamente. Mas, para fazer essa comparação, eu vou escrever de uma forma diferente. A fração, eu vou escrever 1 mais 1 meio, mais 1 quarto, mais 1 quarto, mais 1 oitavo, mais 1 oitavo, mais 1 oitavo, mais 1 oitavo. Que 1 quarto mais 1 quarto é 1 meio. 1 oitavo mais 1 oitavo, mais 1 oitavo, mais 1 oitavo é 1 meio. Só que eu escrevi de forma diferente. Por quê? Como a gente está comparando com essa série aqui, essa série aqui vai ser menor do que essa série. E o que a gente pode ver? Por exemplo, 1 terço é maior do que 1 quarto. Ou seja, essa série aqui vai ser menor do que essa. Porque 1 é igual meio, meio. 1 terço nessa série é maior do que 1 quarto. 1 quarto é igual a 1 quarto. 1 quinto, 1 oitavo é maior do que 1 oitavo. 1 sexto maior do que 1 oitavo. 1 sétimo maior do que 1 oitavo. 1 oitavo é igual a 1 oitavo. E sucessivamente. E assim dá pra perceber que essa soma aqui ela é maior do que se eu somar 1 mais infinitos meios, que vai dar infinito, ou seja, uma série divergente. E essa prova é atribuída a Nicole Oresi. Agora, voltando para essa série, eu vou chegar nessa resposta de uma forma diferente. Porque mais para frente, quando a gente for resolver a questão B, eu vou precisar de alguns conceitos que eu vou introduzir agora. O primeiro deles é uma integral definida. Esse símbolo aqui é a notação de integral. E esse B e A são os limites de integração. O B é o limite superior e o A é o limite inferior. Esse dx é o operador da nossa integral. Ele indica em qual variável a gente está fazendo a operação. Aqui a gente está fazendo a variável na x, na variável x, porque a gente tem uma função dx, uma f de x, f em função de x, e a gente está fazendo a integração com a variável x. Isso é muito útil e preciso de colocar, porque existem funções que tem mais de uma variável como entrada. Por exemplo, f de x e z. F de x e z é uma função dx e dz. Não é só uma f de x, entendeu? Então, se eu estou fazendo essa integral, eu tenho que demonstrar em qual variável eu estou fazendo a operação. E aí que está o dx. Essas funções que são com uma variável real e uma variável real e um valor real de saída, elas são chamadas de função do R1 para o R1. Agora, se eu tenho uma função com duas variáveis de entrada e um valor de saída, eu tenho uma função do R2 para o R1. E assim sucessivamente. Essa integral aqui, ela vai ser igual à primitiva no ponto B, que é o limite superior de integração, menos a primitiva no ponto A. E a primitiva é a definição dela. A primitiva é uma função que quando eu derivo, eu obtenho a função de x, o f de x original que eu coloquei nessa integral, que eu estou integrando ele. Por exemplo, aqui eu tenho f de x elevado a n. A primitiva vai ser f de x e vai ser igual a x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Por quê? Se eu derivo esta primitiva, eu obtenho f de x. Como? Eu vou demonstrar isso agora. Esta notação aqui de
apóstrofe é também uma notação de derivada, uma delas, né? Notação de derivada. Mas aqui a gente vai ver como que ocorre as derivadas da forma de x elevado a i, uma constante. Quando eu derivo k de x sendo k elevado a x, i, no caso, x elevado a i, eu vou obter que essa derivada dessa função vai ser igual a i vezes x elevado a i menos 1. Onde essa regra ela é provada pela uma definição de derivada, só que eu não irei demonstrar aqui, mas é chamada de regra da potência. E o que acontece? O expoente cai, entre aspas. O expoente i ele vai multiplicar para frente e o novo expoente vai ser i menos 1. E manteve. Uma coisa, quando eu faço a derivada de uma função, por exemplo, aqui tem uma constante 3 multiplicando esse x, esse 3 vai manter, o 3 vai continuar. Só que, se eu faço a derivada de uma constante especificamente, não uma constante que está multiplicando uma variável, por exemplo, esse 1 sobre n mais 1 está multiplicando a variável x elevado a n mais 1. Mas, se eu estou só derivando uma constante, eu obtenho zero. Mas eu vou mostrar mais para frente o porquê disso no gráfico. Agora, aplicando a regra da potência, expoente passa para frente e eu subtraio 1 do novo expoente. E eu vou obter isso daqui. O n mais 1 vai cancelar com n mais 1. E eu vou obter só x a n, porque x a n mais 1 menos 1 dá x a n mais 0, que é x a n. E isso daqui vai ser a nossa função original. Retornamos à definição da primitiva. Essas regras esses resultados das integrais, essas derivadas, como a derivada da potência, regra da potência, essas coisas, existem tabelas que têm essas definições que já foram provadas, mas eu irei utilizar dessas tabelas, eu não irei provar cada definição, cada valor da integral que eu vou utilizar aqui, mas eles vêm dessa tabela e dá para provar, eles vêm de uma prova, tem uma prova, mas é meio grandinha, alguns, então é daí que vem esses valores que eu estou tirando para fazer a resolução. Mas o que isso quer dizer? Quando eu faço a integral, eu estou vendo a área embaixo do gráfico. É uma forma de calcular da função, do gráfico da função. Então, é uma forma de calcular a área embaixo de uma curva, de uma reta, de qualquer forma de uma função. Só que, no entanto, quando é uma reta, por exemplo, um triângulo, a área embaixo dessa função, é fácil de calcular usando geometria. Agora, quando é uma curva, por exemplo, x ao quadrado, não tem como calcular usando geometria. Então, aí que entra a integral para calcular essas áreas embaixo desses gráficos. E o que é o processo? O que significa essa integral? É como se eu estivesse somando vários retângulos. Porque como aqui nessa figura, se eu uso retângulos com tamanhos cada vez menores, que é o h aqui, eu vou obter a área cada vez mais precisamente. Eu transformo essa curva em retângulos. E se eu somo muitos retângulos com o lado infinitesimal, que seria o dx, com esse h sendo muito pequeno, eu vou obter a área exatamente dessa curva, embaixo dessa curva. Daí que vem o dx, que é infinitesimal, que é o tamanho lado desses retângulos, que eu vou somando cada vez mais até que eu obtenha a área exata embaixo do gráfico dessa função. E quando eu faço a derivada, eu estou vendo a taxa de variação instantânea do gráfico. Por exemplo, aqui, e essa taxa é sempre tangente ao gráfico, no ponto que eu estou falando. Aqui, por exemplo, nesse ponto, tangente ao gráfico, nesse ponto, tangente ao gráfico, tangente ao gráfico. Em cada ponto. Então, a derivada é sempre tangente ao gráfico. Uma forma de pensar nisso, por exemplo, se eu tenho um gráfico de velocidade por espaço, por tempo, eu posso descobrir a velocidade média. Ok? Só que, no entanto, se eu faço a derivada desse gráfico,
eu vou obter a velocidade instantânea, que é diferente da velocidade média. A velocidade média, por exemplo, eu posso ir rápido em um certo tempo e lento em outro. E a velocidade média é, sei lá, entre esses dois máximos, é o máximo e o mínimo, mas ela não é nenhum dos dois. Agora, a velocidade instantânea é a velocidade que eu estou neste instante. Nesse instante eu estou, sei lá, 10 km por hora. É aquela velocidade, exatamente aquela velocidade. Ahn, e essas fotos estão inclusas nesse livro. Mas, voltando para nossa soma, o que eu iria fazer? Eu irei transformar ela em uma questão de integral. Eu vou transformá-la em uma função, mais precisamente. Por quê? Porque, como visto antes, a primitiva de x elevado a n, da função x elevado a n, é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. E o que acontece? Eu obtenho os mesmos coeficientes dessa função aqui, dessa soma. Se eu digo que o x é 1, por exemplo, 1 mais x elevado a 1 vai ser x ao quadrado sobre 2. X ao quadrado vai ser, quando eu integro ele, né, na integral definida, vai ser x ao cubo sobre 3, que eu obtenho os coeficientes aqui. E o que acontece mais importante nesse processo é que isso daqui vai formar uma progressão geométrica, com a razão definida. Nessa aqui, nessa soma, a razão não é definida. Se você ver, pega o segundo termo e divide pelo primeiro, dá meio. Agora, se faz o mesmo processo no próximo termo, não dá a mesma razão. Agora, quando a gente transforma isso nessa integral, a gente obtém uma PG com a mesma razão, que é x. Dividindo qualquer termo pelo anterior, vamos obter que a razão é x. E agora, a soma infinita de uma PG pode ser dada como 1 sobre 1 menos a razão, que no caso é x. Então, agora a gente obtém esta soma aqui que a gente vai substituir, obtendo que a gente vai saber a integral de 2 a infinito, limites de integração superior e inferior, de 1 sobre 1 menos x dx. Agora, esse 2 vai ficar mais claro porque eu escolhi 2 especificamente mais para frente. Agora, por quê? Como que a gente vai resolver isso? A gente vai utilizar uma integração por partes, o método de integração por partes, que a gente vai substituir sendo o dx du, e o u vai ser o 1 menos x. E a gente vai obter essa nova integral, e agora a gente vai integrar utilizando as informações, os resultados da tabela que eu mencionei anteriormente. E a integral de 1 sobre u du vai ser ln do módulo de u. U vai ser 1 menos x, lembrando. E agora, como o x é sempre positivo, o módulo de 1 menos x vai ser x menos 1. E agora, avaliando os limites superiores e inferior, esse ln de x menos 1 é a nossa primitiva. Avaliando os limites, a gente vai ter ln de infinito menos 1 menos ln de 2 menos 1. Aí tá o motivo de eu escolher o 2. Porque se eu não escolhesse... Se eu escolhesse 1, por exemplo, seria ln de 0. Aí tem muitos problemas. E aqui vai dar ln de 1, que é 0. Então fica melhor. E isso daqui vai ser ln de infinito menos 1. Menos e, que é aproximadamente ln de infinito. E agora, substituindo a nossa soma original, a gente vai ter que isso é aproximadamente ln de infinito. Utilizando a definição de logaritmo, onde o logaritmo na base A elevado a o expoente C, que é o resultado do logaritmo, vai ser igual ao logaritmando, que é o B. Então, que é a base no caso. Fazendo isso para nossa soma, a gente vai obter que o logaritmo ln, que é o logaritmo natural, é logaritmo na base E, que é o número neperiano. Então, isso daqui, fazendo a definição de logaritmo, a gente vai obter que o L, E elevado a L, vai ser igual a infinito. E isso só vai acontecer se o L for infinito. Ou seja, a gente obteve que essa soma é divergente, como obtido anteriormente, porém de um jeito totalmente diferente. Agora a gente vai voltar para B, para a questão B. A questão B, ela diz que somando os inversos ao quadrado, a gente vai obter um resultado bem melhor
e ele quer que mostre que é menor do que 2. Eu quero saber quanto que essa soma dá exatamente, ela converge para qual valor. E para fazer isso, a gente vai utilizar um pouco de cálculo, por isso que eu dei aquela introdução. Essa soma também é chamada de zeta de 2, é a função zeta. Eu vou comentar dela um pouco mais para frente. Mas é a soma dos quadrados inversos quadrados infinitamente. A primeira coisa que eu vou fazer é lembrar desta, como que eu posso dizer, propriedade dos números complexos. Onde eu tenho e elevado a i n vai ser igual a cosseno de n mais i seno de n. Ok. Por que eu estou fazendo isso? Porque daí vem uma relação entre e elevado a x, cosseno de x e seno de x. Esta relação aqui, com as somas infinitas. Essas somas infinitas são uma forma de escrever o cosseno de n, o seno de n, o e a x, e a gente vai chegar nessa forma. O que a gente mais está interessado é no seno, na forma de escrever o seno infinitamente. E para isso, a gente vai... Aqui está o gráfico do seno, né? Utilizar o polinômio de Taylor ou série de McLaughlin. Eu vou explicar melhor isso daqui. Mas, esse é o gráfico do seno. E a gente vai transformar o seno em uma função polinomial. E para fazer isso, essa é a definição do polinômio de Taylor não generalizado, que é também chamado de série de McLaughlin, porque a gente está avaliando as derivadas, a função, no ponto zero. O polinômio de Taylor é uma forma de escrever uma função de uma forma polinomial. E ele é generalizado para qualquer ponto que eu escolha representar essa função. Só que, no entanto, em alguns casos específicos, essa série do polinômio de Taylor vai convergir exatamente para aquela função, em todo o valor. No entanto, como por exemplo acontece com seno, cosseno e ax, no entanto, algumas vão convergir, esse polinômio vai convergir para a função original em apenas algumas áreas. E nesse caso, a gente não vai considerar isso porque ele converge exatamente. Mas, por exemplo, logaritmo natural, ele vai convergir apenas para o polinômio que a gente vai obter, vai convergir apenas para próximo do ponto onde eu estou avaliando essas derivadas e função. Longe dele, vai convergir para o valor totalmente diferente da função. Mas no próximo do ponto converge exatamente. Isso não acontece para o seno, cosseno e ax, que vai convergir exatamente. Ok. Essas notação, SD ao quadrado, entre aspas, é a notação de segunda derivada, terceira derivada, quarta derivada, e assim sucessivamente. A derivada da função que a gente quer saber é seno de x, então a derivada de seno de x é cosseno de x. A segunda derivada de seno de x é menos seno de x, que é a derivada de cosseno de x. Ok. A terceira derivada de seno de x, que é a derivada de menos seno de x, vai ser igual a menos cosseno de x. Tudo bem até agora. A quarta derivada de seno de x vai ser menos a derivada de cosseno de x, que é igual a seno de x. Ok. Agora a gente vai avaliar essas derivadas no ponto zero. A função original, o primeiro termo do nosso polinômio, é seno de zero, que é zero. A primeira derivada, cosseno de zero, é 1. A segunda derivada, menos seno de zero, é zero. A terceira derivada, menos cosseno de zero, é menos 1. E a quarta derivada, seno de zero, é zero. O que dá para perceber vai formar um padrão. Essas derivadas vão se repetir ciclicamente. Então, por exemplo, aqui eu tenho 0, 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1, sucessivamente. Então, reescrevendo no nosso polinômio, a gente vai ter os termos que estão com zero, vão cancelar, vão desaparecer, e vão só sobrar os outros termos. Que a gente tem aqui, ó. Vai ser x sobre 1 fatorial, menos x ao cubo sobre 3 fatorial, mais x à quinta sobre 5 fatorial, menos x à sétima sobre 7 fatorial, e assim sucessivamente. E a gente vai ter essa soma infinita, que vai ser igual ao seno de x. Aqui eu tenho um gráfico só mostrando esse polinômio convergindo para a função. Aqui eu tenho esse polinômio
que a gente achou para o seno com apenas 4 termos. E aqui dá para ver a convergência dele. Esse gráfico vermelho é esse polinômio e esse verdinho é o seno, a função seno. E você pode ver, quanto mais termos vai se adicionando, ele vai convergindo mais perfeitamente para o seno. Até que com infinitos termos ele converge exatamente. Mas, por exemplo, esse polinômio que a gente conseguiu é extremamente preciso para, por exemplo, valores entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Ó, exatamente. Agora, para valores, por exemplo, 3π sobre 2, é muito impreciso, com 4 termos. Mas assim sucessivamente. Esse processo dá para obter aquela série para o e elevado a x, para o cosseno de n e muitas outras funções. Agora que a gente tem essa série para o seno, a gente vai achar outra série para o seno. E essa série vai ser numa forma produtória, mas para obter ela, vamos partir da série da somatório para cotangente. Esta daqui é a série somatória para cotangente. Eu não vou demonstrar ela, mas para derivar, mostrar ela, que é a cotangente de x, é esta expressão aqui, é só utilizar, fazer a série de Fourier com o cosseno de tx e depois que se resolver, dividir ambos os lados da equação por seno de tπ. E tπ sendo z ou x, x não, né? Z, k, sei lá, qualquer a entrada dessa função. Eu vou falar mais dessa série de Fourier depois, mas é de lá que eu obtenho esta série somatória para cotangente. Agora eu vou integrar ambos os lados. Eu passei primeiro esse termo 1 sobre x para o outro lado. Vai ficar mais claro porque depois, porque senão a gente teria um problema novamente com o logaritmo de zero, como no outro a gente teria se eu utilizasse o limite como sendo 1. Então por isso que eu passei para o outro lado. E a gente vai integrar de 0 a alfa. Integrando ambos os lados, a gente vai obter essa expressão aqui. Primeiro eu vou integrar esse lado, ok, depois eu integro o outro lado. E para fazer isso a gente vai utilizar a integral por partes. E vamos lá. Du vai ser cosseno de x vezes dx, como no outro, e u vai ser seno de x. Vendo essas integrais, é igual àquela integral, cuja primitiva é ln de u. ln de u, de x, depende da variável, né? Então, a gente vai substituir isso. Aqui já deu ln de x, e aqui a gente vai ter du sobre u, que vai ser ln de u. Só que, lembre-se que o u é o quê? Seno de x, então vai ser ln de seno de x. Só que, o logaritmo tem uma propriedade que se eu tenho um logaritmo e eu tenho um logaritmo de, sei lá, logaritmo de A menos logaritmo de B, eu posso fazer um logaritmo só dividindo. Então, o logaritmo de A menos logaritmo de B vai ser igual ao logaritmo, na mesma base, claro, de A dividido por B. E aqui que eu fiz, eu tenho logaritmo aqui, logaritmo de seno de x, e aqui eu tenho menos logaritmo de x. Aí eu passei para essa expressão aqui para avaliar o nosso limite, que vai ser preciso. Ok. Substituindo limites de integração inferior e superior, o que a gente vai obter? Isso daqui vai ser ln de seno de alfa sobre alfa, menos o limite de d tendendo a zero, de ln de seno de d sobre d. Por que eu utilizei isso? Porque se eu coloco zero, não dá certo. Porque eu estou dividindo seno de x sobre zero. Entendeu? Aí por isso eu estou avaliando esse limite. E para avaliar esse limite, a gente vai retornar a nossa expressão somatória. Esse limite está fora da ln, mas eu posso passar para dentro. Então a gente vai avaliar esse limite. Quando d tende a zero, de seno de d sobre d. Avaliando esse limite, a gente vai utilizar aquela série para o seno que a gente obteve anteriormente. Então a gente vai ter que o limite de d tendendo a zero de 1 sobre d vai ser a soma infinita de menos 1 elevado a n vezes d ao quadrado d vezes elevado a 2n mais 1 sobre 2n mais 1 fatorial. Dividido por 1 sobre d, que é esse d aqui.
Subtraindo eles, eu vou ter que, aqui, esse termo vai ser d elevado a 2n vezes d. Então, eu cancelo o d. Então, eu vou obter só essa expressão aqui, somatória, onde o limite de d tendendo a zero vai ser igual ao somatório de n a zero ao infinito, de menos 1 elevado a n vezes d elevado a 2n sobre 2n mais 1 fatorial. Como o d está tendendo a zero, o único termo que importa dessa soma é quando o n é zero. Por quê? 0 elevado a qualquer potência menos 0 é 0. Por exemplo, 0 elevado a 1 é 0. 0 elevado a 2 bilhões é 0. Só que 0 elevado a 0 é 1. Então, o único caso que importa é quando o n é 0. Então, substituindo o n a 0, a gente vai obter que o limite de d tendendo a 0 vai ser igual a menos 1 elevado a 0 vezes d elevado a 0 sobre 1 fatorial, que é 1. Então, agora a gente pode substituir aqui. E a gente vai ter que vai ser ln de seno de alfa sobre alfa, menos ln de 1, que é 0. Obtemos só isso. Agora a gente tem que integrar o outro lado. Para fazer isso, a gente vai começar a trocar o sinal de substituir, trocar a ordem da soma e da integral. Eu posso fazer isso porque é uma soma infinita. Os limites da integral são positivos, então eu posso fazer essa troca. Trocando ambos, a gente vai poder utilizar a integral por substituição novamente. Chamando dz de menos 2x dx e z como sendo k ao quadrado, π ao quadrado menos x ao quadrado. A gente vai fazer novamente a integral de dz sobre z, que a gente já fez várias vezes, que vai dar ln de z, só que lembre-se, nunca perca os limites de integração e a definição de z, que é k ao quadrado, π ao quadrado menos 2 x ao quadrado. Obtendo isso, a gente vai obter que isso daqui vai ser a soma infinita de k1 ao infinito de ln de k ao quadrado, π ao quadrado menos x ao quadrado. Avaliando os limites, a gente vai obter inferior e superior. Vai ser a soma infinita de k1 ao infinito de ln de k ao quadrado menos π ao quadrado menos alfa ao quadrado menos ln de k ao quadrado, π ao quadrado. Percebendo aqui, a gente tem a mesma propriedade dos logaritmos da divisão, que dá uma subtração de dois logaritmos. Voltando para a divisão, a gente vai obter esta expressão. Dividindo ambos os termos por k quadrado, π quadrado, a gente vai obter 1 menos alfa ao quadrado sobre k ao quadrado, π ao quadrado. Uma propriedade é que eu posso passar essa somatória infinita para dentro do ln como um produtório, obtendo a forma de ln do produtório de k1 ao infinito de 1 menos alfa ao quadrado sobre k ao quadrado, π ao quadrado. Isso daqui tem que ser igual ao outro lado da nossa expressão, da integral que a gente integrou sendo seno de alfa sobre alfa. Então, a gente pode igualar essas expressões que estão dentro do logaritmo, e a gente obtém que o seno de alfa sobre alfa é igual a o produtório de k1 ao infinito de 1 menos alfa ao quadrado, k ao quadrado, π ao quadrado. Aí a gente obtém essa expressão, multiplicando, passando o alfa para o outro lado. Ok, agora a gente vai igualar essas duas expressões por seno. Mas antes disso, eu vou dividir ambos os lados por n, porque tem esse n aqui multiplicando, aí ele atrapalha um pouco. Então eu vou dividir ambos os lados por n, e a gente vai obter isto daqui. Aqui, por acaso, seria n, tá? Mas a gente vai obter essa expressão aqui. E agora a gente vai avaliar elas. A primeira expressão, essa somatória aqui, vai ser 1 menos n ao quadrado sobre 3 fatorial, mais n à quarta sobre 5 fatorial, menos n à sexta sobre 7 fatorial, e sucessivamente. Agora a gente vai abrir ao outro lado, que é o produtório, fazendo as multiplicações. A primeira multiplicação, nós vamos ter 1 menos n ao quadrado sobre 4π ao quadrado menos n ao quadrado sobre π ao quadrado, mais n à quarta sobre 4π à quarta, menos, multiplicado por 1 menos n ao quadrado sobre 9π ao quadrado, e assim sucessivamente.
Multiplicando pela segunda vez, a gente vai obter essa expressão aqui. Mas o interessante pra gente é essa parte aqui, ó. Que é essa parte aqui, no caso. Que é o menos n ao quadrado sobre π ao quadrado. Menos n ao quadrado sobre 4π ao quadrado. Menos n ao quadrado sobre 9π ao quadrado. E assim sucessivamente. O que a gente vai obter? Quando dois polinômios são iguais, os coeficientes que estão multiplicando certo termo, por exemplo, o b que está multiplicando x ao quadrado do polinômio 1 tem que ser igual o coeficiente que está multiplicando x ao quadrado do polinômio 2. Por exemplo, aqui nós temos p elevado a x a n. Ele tem que se esse polinômio aqui, como esse coeficiente, tem que ser igual a um polinômio y vezes x elevado a n, o p tem que ser igual a y. Então, o que está multiplicando essa soma infinita aqui de termos com n ao quadrado tem que ser igual a esta soma que este termo dessa soma. Porque são o mesmo coeficiente. Esse 1 menos 1 terço, menos 1 sobre 3 fatorial, tem que ser igual aos coeficientes dessa soma aqui que está multiplicando n ao quadrado. Então, igualando os dois, fazendo mínimo a fatoração, a gente obtém que menos n ao quadrado sobre 3 fatorial vai ser igual a menos n ao quadrado sobre π ao quadrado, vezes a nossa soma original, que eu chamei de p. E agora, a gente obtém que p é igual a π ao quadrado sobre 3 fatorial, que é igual a π sobre 6, que é menor do que 2. Eu acredito que essa seja mais próxima da forma de demonstrar esse limite mais próxima do que feito por Euler. Só que eu acredito que na parte em vez de utilizar a série da cotangente pela série de Fourier, ele utilizou outra forma para obter a expressão do produtório do seno. Mas eu utilizei aquela forma porque agora eu vou mostrar outra forma de obter esse limite, a valor de convergência dessa soma, utilizando a série de Fourier. Esse é aqui o valor que a gente obteve. E essa é a série de Fourier. Cada termo vai ter esses A0, AN, BN vão ter uma definição. E aqui está a definição deles. O A0 vai ser, às vezes, o A0 vem A0 dividido por 2, aqui sendo 1 sobre L, porque aí fica igual todos os termos, o que está multiplicando a integral. Mas eu decidi dividir por 2, mas aqui dentro do A0 e não aqui na soma, mas dá na mesma. Ok, agora vendo o que nós temos aqui. Nós temos AN multiplicado, que é essa a definição de AN, multiplicado pelo cosseno de nπx sobre L, que também está na integral. E f de x é a nossa função que a gente está tentando transformar. Na série de Fourier, a gente transforma uma função polinomial em uma função com cossenoides e senoides. Ambas as formas. A gente constrói essa função polinomial com essa forma. E essa é a definição dos termos. E a gente vai aplicar, aqui é um exemplo, né? Mas a gente vai aplicar isso para a função x ao quadrado. Mas aqui é um exemplo. Aqui nós temos essa função que dá essas linhas. E aqui é uma aproximação com a série de Fourier, com a função que a série de Fourier resulta. Aqui eu só utilizei 20 termos, que senão fica mais difícil de ver essas cossenoides e senoides. Mas teoricamente a série de Fourier é infinitamente, então infinitamente ela é exatamente essa função, mas se você está utilizando um gráfico, não tem como ter infinitamente o número de somas, então fica sempre uma aproximação. E isso é disponível no Desmos. Mas aqui é a nossa função x ao quadrado que a gente vai fazer na série de Fourier. Ok. Mais especificamente do que x ao quadrado, a função de Fourier transforma esse L aqui os limites de integração superior e inferior. Então eu tenho que definir eles. E aqui a gente vai definir eles como sendo menos π e π. Então a gente vai ver isso
de π a π. Mas aqui essa é a nossa série de Fourier que a gente vai transformar esse x ao quadrado em... Começando, o L é igual a π. Aqui é menos L. Ok. Aqui nós temos o A0, que vai ser 1 sobre 2π, que é o L, vezes a integral de π a menos, de menos π a π de x ao quadrado dx. Ok. Primeira coisa que eu vou fazer. Como essa função é simétrica em relação ao eixo y, a área dela é simétrica, mais especificamente. A área embaixo desse lado do gráfico é igual à área embaixo desse lado do gráfico. Eu irei, em vez de fazer de menos π a π, eu farei de 0 a π e multiplicarei por 2. O que vai cancelar o 2, né? Aí vai ficar só a integral de 1 sobre π vezes essa integral definida aqui. Como visto anteriormente, a integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Substituir os limites de integração superior e inferior, a gente vai obter que o A0, esse termo, vai ser igual a π ao quadrado sobre 3. Ok. Agora a gente vai para o AN. O AN vai ser este termo aqui. O AN também é simétrico. O cosseno é uma função par, então é simétrico no eixo em relação ao eixo y, mais especificamente a área é simétrica, porque então eu posso multiplicar por 2 e fazer de 0 a π. Mais simples, não tem que substituir dois limites de integração superior e inferior. Fica mais simples de resolver. Ok. Agora, para fazer esta integral aqui de x ao quadrado cosseno de nx, porque é π sobre π, cancela, dx, eu vou utilizar uma integral por tabulação. E o que a gente vai fazer? A gente vai ter um lado onde a gente vai ter a função original e o outro a gente tem a outra função. Essa é a função 1, essa é a função 2. Uma a gente vai derivar e a outra a gente vai integrar. Derivando x ao quadrado, regra da potência mostrada anteriormente, vai ser 2x. Integrando cosseno de nx, a gente vai obter 1n sobre seno de nx. 1 sobre n vezes seno de nx. Ok. Agora, derivando de novo, a gente vai obter 2. Vai ser igual a 1 sobre n menos 1 sobre n ao quadrado vezes cosseno de x vezes nx. Cosseno de nx, no caso. E a gente vai fazer isso de novo. Esse processo vai ocorrer até o polinômio dar zero. Quando ele zera. Porque se é um polinômio, se eu vou fazendo sucessivas derivadas, uma hora ele vai dar zero. Então, a gente integra novamente. A gente vai obter menos 1 sobre n ao cubo de seno de nx. Ok. Agora a gente tem que multiplicar na diagonal, seguindo uma regra de sinais. Mas, anteriormente, como a gente vai avaliar esse polinômio e essa série de Taylor, resultado dessa série de Fourier, no caso, a gente vai avaliar no π, a gente pode substituir o nx como, em vez de ser nx, vai ser nπ. E o seno de nπ, sendo n qualquer número inteiro, vai dar zero. Então, esse seno zera e zera. Então, a gente só tem... só sobrou o cosseno. E o cosseno, a gente vai multiplicar ambos, só que tem que seguir a regra de sinal, que vai ser assim, mais, menos, assim sucessivamente. Multiplicando os dois, a gente vai ter que vai ser 2x vezes 1 sobre n ao quadrado vezes cosseno de nx, com o limite de integração sendo π e 0. Fazendo a substituição, a gente vai obter 4 cosseno de nπ sobre n ao quadrado. Ok, tranquilo. E a gente vai voltar para a série de Fourier. Só que antes de voltar, como L é π, aqui vai ser seno de nx. Como a gente está avaliando o x como sendo π, isso daqui vai dar zero, porque vai ser seno de nπ. Então, a gente nem precisa calcular o bn. A gente já tem tudo para substituir. Deixei aqui para lembrar isso, para a gente lembrar a forma da série de Fourier. Obtendo o A0 vai ser π ao quadrado sobre 3, mais a soma infinita de n a 1 de 4 n ao quadrado vezes cosseno de nπ,
vezes cosseno de npx sobre π, que é o L, né? Aí cancela o π e a gente vai obter isso daqui. No entanto, por que eu chamei cosseno de nπ sendo menos 1 elevado a n? Porque se eu faço o cosseno de nπ, eu vou ter os números que vão ser 1, sei lá, quando n é 1, vai ser π, 2π, 3π, 4π. E o cosseno desses valores vai variar entre dois valores, menos 1 e 1. Ou seja, o cosseno de π, menos 1. Cosseno de 0, 0 não vai ser, no caso de 2π, que é congruente a 0, π, vai ser 1. Então, esses valores vão ficar variando entre menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1. E, como o n começa em 1, eles vão repetir. O primeiro valor, quando n é 1, o cosseno vai dar menos 1. Então, se eu escrevo isso como sendo menos 1 elevado a n, eu vou repetir o mesmo padrão que o cosseno, só que eu escrevi de outra forma. Ok, e a gente obtém essa expressão. No entanto, como eu estou avaliando, eu quero avaliar essas duas funções, a função original, que é x ao quadrado, e a função resultante da série de Fourier, no π, eu posso substituir esse cosseno aqui como sendo menos 1 elevado a n também. Porque o x sendo π vai ser cosseno de nπ, que é isso daqui. E uma outra coisa, quando eu tenho ambos aqui, eles são iguais, eu posso cancelar eles. Por quê? Eu multiplicar. Se o n é 1, por exemplo, eu vou ter menos 1 vezes menos 1, que é 1. Se o n é 2, eu vou ter 1 vezes 1, que é 1. E assim sucessivamente. Como n, fazendo somando esses expoentes, que são a mesma base, eu vou obter que vai ser menos 1 elevado a 2n. E n sempre vai ser positivo. Ele sempre vai ser par. Então, isso sempre vai dar 1. Então, eu posso cancelar ele. E a gente obtém isso daqui. Que vai ser... Olha o n aqui ao quadrado da nossa soma original. Apareceu, né? Aqui já tinha aparecido. Mas, então, essa daqui é o nosso resultado. Que vai ser igual à série original avaliada no π. Isso daqui, chamando essa somatória aqui, que é a nossa soma original de π, eu vou ter que isso daqui vai ser π ao quadrado sobre 3 mais 4π. Ok, isso daqui vai ter que ser igual à nossa soma, a nossa função original avaliada em π, que vai ser π ao quadrado, x ao quadrado, avaliado em π é π ao quadrado. Agora, passando o π ao quadrado sobre 3 para o outro lado, a gente vai obter 3π ao quadrado menos π sobre 3, que vai ficar 2π ao quadrado sobre 3. E passando o 4 para o outro lado, a gente vai obter que P vai ser π ao quadrado sobre 3 vezes 2, que é π ao quadrado sobre 6. E esse é o resultado da nossa soma, como demonstrado anteriormente. Da outra forma, utilizando o seno produtório e a somatória do seno. E é menor do que 2, como mostrado anteriormente. Muito obrigado pela atenção. E essa função zeta de Riemann é a função que é definida para valores maiores que 1 como sendo a soma infinita de, por exemplo, a zeta de S vai ser igual à soma infinita de n a 1 a infinito, né? Soma infinita, de 1 sobre n elevado a S. E a zeta de 2 vai ser essa soma aqui que a gente viu, que dá π ao quadrado sobre 6, que é o problema da Basileia. Agora, a zeta de 4 vai ser π à quarta sobre 90. Agora vamos mostrar de uma forma parecida com essa. Isso foi demonstrado por Euler. Tem até um termo geral para a zeta de números pares. Por exemplo, a zeta de 2n. Aí o n sendo 1, 2, 3, sucessivamente, sendo inteiro. Tem uma forma geral. Agora, para a zeta de números ímpares, por exemplo, 3, não tem um termo, uma forma de obter o valor que essa série converge. Existiram estudos que obtiveram resultados próximos do que pela tentativa mesmo, substituindo valores dessa série, por exemplo, 1 sobre 1 terço mais 1 sobre 2 terços e assim sucessivamente, mas não existe um valor, por exemplo, essa daqui que converge para π ao quadrado sobre 6.
Outra coisa, a zeta de menos um é a série divergente que a gente demonstrou anteriormente, que é a série harmônica. Porque, a zeta de um no caso, que a zeta é definida como sendo a soma infinita de um sobre n, elevado a s. Como s é um, vai ser um sobre n, que é a série harmônica que a gente mostrou que é divergente. Tem outras coisas relacionadas a essa função, como a hipótese de Riemann, a continuação analítica para um plano complexo e várias outras coisas dessa função. Mas é muito interessante essa função e muito obrigado de novo pela atenção.